Olá, boa tarde. Contar com a sua audiência para nós é sinal de prestígio e também de muita satisfação. E hoje nós vamos falar, e você vai conhecer um pouco mais, sobre esse acordo de salvaguardas que o Brasil firmou com os Estados Unidos. Porque já tivemos vários eventos, dentre eles um da maior importância em São Luís, que foi o seminário que discutiu o assunto sobre o Centro de Lançamento de Alcântara. Nós estamos recebendo aqui, com muito prazer, o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovações, Davi Teles. Secretário, é mais um motivo de satisfação, prazer tê-lo aqui, é sempre muito oportuno para a gente. Prazer estar aqui com você na TV Assembleia, Jura. Secretário, o primeiro seminário foi um sucesso, né? Mais de 1000 pessoas, nós tivemos ali especialistas, pessoas de outros estados, o ministro veio dar explicações e o senhor foi buscar isso, inclusive, lá em Brasília, desde o início da discussão, para que ela fosse ampliada aqui na capital maranhense, da forma que foi no seminário. Isso, Jura, o seminário para nós foi um sucesso maior do que nós imaginávamos. Na verdade, nós procuramos fazer algo de natureza científica, que reunisse 3 grandes temas de interesse da comunidade como um todo. Então, nós trabalhamos o primeiro tema, dentro do primeiro painel, referente à geopolítica espacial, lógico, com matemática também associada à questão da soberania. Trabalhamos no segundo painel a questão mais relacionada ao desenvolvimento socioeconômico, derivado das cadeias produtivas possíveis de serem construídas em torno da questão aeroespacial, para fugir um pouco daquele lugar comum de que aquilo que é reservado para nós maranhenses nesse processo todo são só as cadeias exógenas, ou seja, turismo, serviços e cadeias relacionadas à alimentação, a essas questões mais indiretas. Nós queríamos entrar na questão da cadeia produtiva efetivamente aeroespacial e um terceiro painel que tratava da relação da academia e das nossas iniciativas acadêmicas que estão começando agora e o seu impacto diante do Centro de Lançamento de Alcântara. Essas foram as nossas temáticas escolhidas e por determinação do governador Flávio Dino, nós fizemos esse evento que foi um estrondoso sucesso com essas 3 temáticas e tivemos um público exuberante, sensacional. Secretário, eu sei que o tema é extremamente técnico, mas a gente pode relativizá-lo de forma didática também para que o telespectador possa entender. Quando se fala em relação ao Centro de Lançamento de Alcântara, se expõe a questão da soberania, a questão dos quilombolas, das comunidades tradicionais que estão há dezenas de anos aí, séculos inclusive, e se expõe também uma situação econômica. No aspecto dos Estados Unidos chegarem aqui, e foi dito muito isso, de não expor aquilo que eles fariam e utilizariam comercialmente a base de Alcântara. Como é que isso foi tratado? E essa questão das comunidades quilombolas, como é que foi discutido, já que a bancada maranhense, inclusive eu vi o deputado Bira do Pindaré mostrando a sua preocupação, outros deputados como o Márcio Jeg também, demonstrando muita preocupação porque ali existem comunidades quilombolas que estão no entorno ali desse centro de lançamento de Alcântara. Jura, você sabe que nós que temos a nossa origem política, a nossa formação nas lutas democráticas e populares, temos uma questão nacionalista, patriótica muito importante, né, dentro da nossa atuação. Então, obviamente que essa, desde sempre, foi uma questão de muita preocupação nossa, mas nós temos que desmistificar algumas questões relacionadas a esse acordo de salvaguardas tecnológicas. Na verdade, o acordo de salvaguardas tecnológicas, ele fundamentalmente se presta a garantir, a salvaguardar a propriedade intelectual daqueles que mais produzem insumos em tecnologia aeroespacial no mundo. 80% dos equipamentos, 80% dos engenhos aeroespaciais no mundo são feitos pelos Estados Unidos da América. E, obviamente, que os Estados Unidos da América não vão procurar transferir tecnologia para quem quer que seja e que esteja explorando comercialmente o envio desses engenhos espaciais para o espaço. Então, antes de começar qualquer programa de utilização comercial de qualquer base de lançamento em qualquer lugar do mundo, há de se fazer um acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos. Isso é uma coisa natural. E, aliás, é bom que se diga, com os Estados Unidos por conta da tecnologia embarcada nos foguetes que podem ser enviados para o espaço. Não necessariamente para os norte-americanos explorarem o envio desses engenhos obrigatoriamente. Você pode ter, por exemplo, tecnologia embarcada norte-americana
num foguete que seja, por exemplo, japonês, num foguete que seja de uma outra nacionalidade. Então, é uma questão de propriedade intelectual, o que não significa dizer, Jura, que nós não temos que fiscalizar, que nós não temos que estar ciosos mas aí é que de vem tudo o que pode detalhe, acontecer. os americanos permitirão essa fiscalização? Sim, o acordo de salvaguardas tecnológicas, ele é um acordo muito técnico, é um acordo padrão, aliás, um padrão com o qual os Estados Unidos já assinaram com outros países do mundo, como Nova Zelândia, por exemplo, e com outros lugares que enviam, que exploram comercialmente outras bases de lançamento. E esse acordo prevê que existem áreas restritas em que somente pessoas dos Estados Unidos, técnicos dos Estados Unidos, podem adentrar com autorização prévia do Estado brasileiro e, claro, a grande parte das áreas, lógico que é de acesso livre. Imagine você, o governador Flávio Dino, inclusive, tem dado esse exemplo, o GP de Interlagos. O GP de Interlagos tem escuderias que aqui vêm e colocam as suas tecnologias embarcadas nos carros de Fórmula 1. Então você imagina a Ferrari, a McLaren, a Williams, com alguém dentro dos seus boxes, das suas oficinas, da organização da prova de Interlagos, vendo a sua tecnologia. Obviamente que isso depende de acordos que são feitos antes de uma prova. Mas a FIA prova faz uma como essa. inspeção nos boxes. E a FIA faz uma inspeção, mas a partir de acordos que são pactuados de maneira muito estrita. Então, assim, eu acho que tem que se valer daquele brocardo jurídico. O combinado não sai caro. Então, assim, o que o Congresso Nacional tem que fazer é analisar de maneira muito detida o conteúdo desse acordo de salvaguardas tecnológicas. O governo federal, justiça seja feita, fez a correção de muitos dos pontos que eram errados no acordo lá da década de 90, que foi intentado para ser assinado, e agora muitos desses problemas têm sido solucionados. Juro que não quer dizer que nós não tenhamos que ter uma atenção redobrada com toda essa questão. Dois aspectos aqui eu gostaria de tratar com o senhor. Quando se fala em americano e na maneira que se pronunciou o governador Flávio Dino. Achei muito interessante o que o governador disse nesse seminário e vem defendendo. É preciso que haja uma abertura para outros mercados, e empresas privadas também possam participar, e não só os americanos. Eles detêm 80% da principal tecnologia aeroespacial, geoespacial, tudo bem, mas existem outros países também interessados e empresas que podem também ter acesso, né? Exatamente. A ideia da exploração comercial do centro, que aliás não é de competência institucional, de competência constitucional do governo do Estado, mas sim do governo federal, aliás, está lá na Constituição, no capítulo que trata das competências da União. É lógico que a ideia disso é que se possa explorar comercialmente, inclusive alugando o centro de lançamento de Alcântara para empresas privadas, como a maioria dos centros de lançamento, os centros espaciais do mundo já fazem. O outro aspecto que eu queria abordar, o ministro Marcos Pontes, ele esteve inclusive lá no centro de lançamento de Alcântara, antes inclusive do seminário, acompanhado do vice-governador Carlos Brandão, acompanhado do governador, né? Acompanhado de outras autoridades, né, parlamentares, tanto deputados quanto senadores do estado do Maranhão, e ele disse que nesse primeiro momento não haverá a necessidade de expansão em termos de hectares do centro de lançamento de Alcântara. Isso existe uma preocupação, né, de algumas comunidades ter que sair dali, né? Algumas já saíram nos últimos anos, né? No seminário, do ponto de vista técnico, e no primeiro painel, que digamos assim foi o painel mais assistido, né? Nesse momento o auditório estava totalmente lotado, né? Com pessoas inclusive de pé, isso foi dito e repetido. Foi dito pelo ministro de que não é necessária a expansão territorial do centro de lançamento de Alcântara, e depois foi repetido pelo tenente brigadeiro Aguiar, que é exatamente quem é responsável pelo centro de lançamento de Alcântara, uma vez que o centro e também o ITA são subordinados ao DCTA do Ministério da Defesa. Então isso foi dito, repetido, e depois, no momento em particular, eu perguntei a ambos e ambos corroboraram aquilo que haviam dito anteriormente, segundo o que não é necessária fazer expansão neste primeiro momento. Secretário, quantos bilhões de reais estarão envolvidos nessa comercialização do centro de lançamento de Alcântara? Eles fazem um cálculo em cima de uma estimativa do que hoje o mundo arrecada com esse mercado aeroespacial. E aí eles colocam 1% disso que hoje é arrecadado e que pode ser trazido para o Brasil.
o que daria aí alguns bilhões de reais numa hipótese pessimista. Obviamente que ainda é uma coisa muito embrionária. 4 bilhões seria por aí? Mais ou menos isso. Uma estimativa feita, eu acho que em cima de algo que ainda é muito para o futuro, mas é claro que nós, maranhenses, temos que estar atentos a isso. Atentos porque nós precisamos construir um marco regulatório sobre transferência de riquezas para o Maranhão. Vejam só, nós estamos cedendo parte do nosso território para algo que gera muita riqueza. Então é claro que em primeira instância a população de Alcântara, mas também a população maranhense tem que auferir dividendos e benefícios a partir dessa exploração. Então eu acho, a minha defesa pessoal é que nós tenhamos um dispositivo constitucional que preveja uma transferência direta para o Estado do Maranhão de recursos e também dispositivos infraconstitucionais que regulamentem como essa transferência de recursos viria para a população do Maranhão. Secretário, como é que está o programa Inova Maranhão, desenvolvido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovações? Nova Maranhão está sendo, digamos assim, ampliado a partir de 2019. Nós tivemos uma experiência muito exitosa em 2018, acelerando startups lá no nosso Casarão Tech Renato Acha. E agora nós vamos ampliar o Inova Maranhão para outros eixos. O eixo universitário, o eixo educação básica, o eixo administração pública e o eixo empresas. Então, a partir da nossa experiência com as abordagens e metodologias da inovação feitas lá no Casarão Tech, nós queremos estabelecer um vínculo, um contato mais direto com todos esses outros eixos. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovações do Estado do Maranhão, Davi Teles, que veio aqui falar, dentre outros assuntos, principalmente sobre o seminário e a questão que envolve o Centro de Lançamento de Alcântara. Secretário, primeiro, parabéns pela iniciativa de aprofundar um debate técnico, mas tão importante para o Estado do Maranhão, né? Que envolve a população alcantaraense, envolve o Estado, envolve soberania nacional, mas envolve sobretudo a capacidade que esse Estado tem de crescimento e de desenvolvimento. Ninguém é contra a tecnologia, agora é preciso que seja respeitado alguns itens, algumas questões inerentes a essa situação de Alcântara e a potencialidade que existe, porque se eles estão vindo buscar de fora aqui, é porque Alcântara realmente tem uma localização fantástica para o aspecto geoespacial, diminuição de combustíveis, né, lançamento rápido em relação a foguetes, satélites, e tudo isso a gente precisa costurar, principalmente quando se trata de americano. Americano não vem para fazer graça para brasileiro, né? Em lugar nenhum do mundo. Eu agradeço e aproveito nesse final para fazer um convite à sua audiência para que no dia 30 de abril compareça ao seminário lá no Palácio Henrique de La Roque, que está sendo organizado pela Secretaria de Igualdade Racial e pela Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, que vai tratar de maneira focada sobre a questão quilombola relacionada a Alcântara. Então, 30 de abril, o dia inteiro do dia 30, lá no Palácio Henrique de La Roque, esse seminário importante sobre a questão quilombola de Alcântara. Obrigado, secretário. Eu que agradeço. O quadro Sala de Entrevista fica por aqui. Até uma outra oportunidade. A seguir, convido a todos a ficarem ligados, porque as principais notícias do nosso estado estão no portal da TV Assembleia. É bom ficar ligado.